Olha lá, né, galerinha? 10ª questão. Questão 10 surge aí na sua lousa digital. Uma prova consta de 20 testes. Aí fala assim, teste de questão, né? Com 5 alternativas cada uma questão dessas, sendo apenas uma delas correta. Calcule o número de formas diferentes de um aluno chutar as respostas dessa prova. O aluno pode chutar do jeito que ele quiser? Pode. Vai ter letra que vai ser alternativa, vai se repetir? Então não é distinto. Então eu posso, se eu quiser me lascar todo só na letra A, eu me lasco. Não é não? E se eu quiser botar tudo dentro de Deus, eu também boto. Quantas questões nós temos? Vamos ter, ó, a primeira questão, vou marcar a segunda questão, vou marcar a terceira questão, pontinho, aí eu chego lá na 20ª questão, não é isso? Quantas opções eu tenho para marcar a primeira questão? 5 alternativas, 5 opções. A segunda, 5. A terceira, 5. A quarta, 5. Pontinho, até eu chegar lá em cima. Então eu vou fazer 5 vezes 5, quantas vezes? 20. Resposta, o aluno, 20 vezes X. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 20 vezes? É 5 elevado a 20. E a resposta fica assim, viu? Vou calcular isso aí, vou precisar de umas 4 horas. Então, tranquilinho, né? Estamos fazendo nada. Bora passar para a questão de número 11. Preste atenção. Siga o meu raciocínio agora e não me decepcione. Tem umas questões aí que vão estar na modinha, viu? Essas próximas 6 questões que eu botei é só para você entender. E as questões que estão na modinha e caem é a partir dessa 11. Da 11 a 12, 11, 12 e 13 já são desse tipo. Então vamos aprender. Preste atenção. Toda vez, pessoal, que vocês tiverem um número no sistema decimal, ele tem uma identidade. Essa identidade numérica decimal, assim como qualquer número em qualquer base vai ter, ela pode ser assim. Então, ó, todas as identidades, cada número tem a sua própria identidade. E essa identidade de um número, ela está baseada nos números primos. Por que está baseado nos números primos? Porque os números primos são aqueles números que não podem ser fatorados. Não podem ser fatorados. Quer dizer, né? Tem gente que diz que pode. Não aqui no sistema decimal, né? Então vamos lá. Quem é a identidade desses números? Cada número apresenta a sua própria identidade. Quando eu digo que essa identidade são os próprios números do quê? Primos. Só que os números primos são quais? São aqueles que possuem quantos divisores? 2. Quais são os divisores? 1, que é o divisor universal, e ele mesmo. Por isso que eu posso dividir ele, né? Dividir em fatores primos. Não posso. Quais são os números primos? Eles obrigatoriamente têm que ter quantos? Tem que ter obrigatoriamente 2 divisores. 1 é primo? Não, porque 1 só tem um divisor, que já é 1, que é ele mesmo, mas só conta 1. Então 1 não é primo. O número menor que é primo, e é o único que é par, é o 2. Depois 3, depois 5, depois 7, depois 11, depois 13 do PT, depois Bolsonaro, 17, antigo Bolsonaro, depois 19, depois Cíntia, 23, depois Cíntia, 29, depois 31, aí depois, né? Ninguém é filho, não é? Pronto. Aí vamos lá. Cada número ele vai se apresentar cuja base dele vai ter que ser prima. Essa é a identidade do número. Por exemplo, aí na questão, vamos aproveitar e fazer a questão 11 já para você entender. Ele pega e pergunta assim, ó, quantos divisores positivos possui o número 72? Aí eu vou gastar um tempinho explicando a você como é que funciona o negócio. Se eu quero a identidade do 72, eu quero a identidade dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, dividir ele em fatores primos. Tá bom?
Que dá por quanto? Dá por 2. Aí fica quanto? 36. Aí dá por 2. Aí fica quanto? 18. Aí dá por 2. Aí fica quanto? 9. Aí dá por 3. Aí fica quanto? 3. Aí dá por 3. Aí tudo. Quem é o número 72? É o número cuja identidade prima dele é quem? Apresenta uma base 2 e uma base o quê? 3. Quantas vezes o 2 aparece? Aí você pega e diz 3. Quantas vezes o 3 aparece? Aí você pega e diz 2. Só que a potência que está em cima do 2, que é esse número 3, representa o quê? Ó, esse 3 e esse 2 representam o quê? O que é que eles são? Aí o aluno. Potências. Aí eu, não. Aí eu, expoente. Não, são conjuntos. Fala, são conjuntos. Vixe, eu não sabia não. Pois são. Preste atenção. Para você entender. Porque o que é que diz na questão 11? Quantos divisores inteiros e positivos possui o número 72? Eu me tenho que contar quantos divisores tem? Qual é a arte de contar? Não é análise combinatória? Então essa questão não é de matemática clássica, é de análise combinatória. Fala, não sabia não. Vou te explicar, só para você entender, ó, presta atenção. 72 tem como identidade 2 e 3. Ele é do tipo 2 elevado a x, 3 elevado a y. Essa é a identidade do 72. E só ele tem essa identidade. Agora eu vou lhe perguntar, quais são os divisores de 72? Bora achar eles? Para tu achar o número de divisores, ó, quem são os divisores? Tu pega aqui, ó, e fatora. Aí tu divide assim no joguinho da velha, ó. Aí, ó, por 2 dá quanto? 36. Por 2, aí você, 18. Aí por 2, aí você, 9. Por 3, aí você, 3. Aí, acaba. Vamos lá. 1 não é divisor universal? Então 1 é divisor de qualquer número, não é não? Já começa aqui com 1. Aí tu rebola o 1 bem aqui, ó. Eita, rebolei o 1, viu, professor? Aí, vamos lá. Quanto é 2 vezes 1? Aí você, 2. 1 e 2 é divisor. Aí você fala assim, quanto é 2 vezes 1? 2, só que eu já botei. 2 vezes 2? Aí você, 4. Aí 4 é divisor. 2 vezes 1? 2, já botei. 2 vezes 2? 4, já botei. 2 vezes 4? Aí você, 8. Aí você pega o 3. 3 vezes 1? Aí você, 3. 3 vezes 2? Aí você, 6. 3 vezes 4? Aí você, 12. 3 vezes 8? Aí você, 24. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 8, já botei. Agora vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 24. 36. Quando você chegar na metade do número, o próximo já é ele mesmo. 3 vezes 24. Aí eu pergunto assim: quem são os divisores de 72? Aí você pega e diz: os divisores de 72 são 1, 2, bota na ordem, 3, 4, aí depois 6, aí depois 8, aí depois 9, aí depois 12, aí depois 18, aí depois 24, aí depois 36 e depois ele mesmo, quando eu chegar na metade. Preste atenção, viu, Rafael e Anjo? O 72, você tem quantos divisores? Conta. 12. 72 é um número quadrado perfeito? Não. Os quadrados perfeitos, eles têm umas particularidades na sua identidade. Todo número quadrado perfeito, eu posso até não saber quantos divisores eles têm, mas é um número ímpar. 72 é quadrado perfeito? Não. Então vai dar um número par de divisores. Sempre. Tem que saber disso. Deu 12. Nossa, 12 é par. Nossa, que surpresa, por surpresa. Aí vamos lá. Eu disse que o x e que o y representariam o quê? Para esse número. Então nós vamos ter um conjunto x, isso que eu chamo de x, né? Porque conjunto é representado por letra maiúscula.
quais são os elementos que pertencem ao conjunto X e quais são os elementos que pertencem ao conjunto Y. Bora fazer? Bora, presta atenção. 0 pertence a X? Bora ver, né, Lara? 2 elevado a 0 é quanto? 1. 1 é divisor? Então o 0 pertence. Ou seja, o 0 sempre vai pertencer a qualquer conjunto. O 0 sempre estará incluído. Vamos ver se 1 presta. 1. 2 elevado a 1 é quanto? 2. Olha o 2 aqui, ó. O divisor. Então 1 pertence. 2. 2 elevado a 2. Nossa, o 4. Então 2 pertence. Aí 3. 2 elevado a 3 é quanto? 8. Olha o 8 aqui. Porque eu só vou até quanto? Até 3. Quer ver, ó? 2 elevado a 4. Se eu botar o 4 aqui, 16. Cadê 16 como divisor? Valor não tem não, então o 4 não serve. De jeito nenhum. Tiro o 4. Então fechou, eu só vou até 3. Ah, só que o aluno pensa que ela é uma potência. Não, professor, eu pensava que era um expoente. Não, está errado do mesmo jeito. Presta atenção. Quem pertence ao conjunto Y? O Y está elevado a quanto? 2, só que 2 é um conjunto. O 0 pertence? Pertence, porque 3 elevado a 0 é quanto? 1. E 1 é divisor. Universal. 3 elevado a 1. 3 está aí? Então pertence. 3 elevado a 2. 9. Só vai até 2. Se eu botar 3 a 3 é quanto? 27. 27 é divisor? Não. Então só vai até 2. Moral da história. Quer saber o número de divisores? Eu quero, professor. Pois ele faz, ó. É o conjunto X e o conjunto Y. Quantas opções eu tenho no conjunto X? 4 elementos. E quanto no Y? 3. Nossa, que sorte ter dado 12 divisores. Foi muita sorte. Só que você vai fazer essa questão assim? Não. Vai fazer muito mais rápido. Quer ver, ó? Questão 11. Preste atenção. Na questão 11, ele pergunta assim: professor, quantos divisores inteiros e positivos? E se ele perguntar assim: quantos divisores inteiros? Aí são todos os positivos e os negativos. Aí eu dobro o valor. Então preste atenção quando você estiver lendo. Tá bom? Então, ó, quantos divisores tem o número 72? Eu não vou dividir em fatores primos, viu? Senão ela diz assim: fatora. Então vamos ver, hein? Pessoa, seja exemplo. Professor, fatora. Que não vem. Olha só a elegância. Divide em fatores primos. Vamos dividir em fatores primos. Tá vendo a elegância do Beatriz? Dividindo em fatores primos. Parece até um francês falando. Dá por quanto? Por 2. Aí fica quanto? 36. Vou fazer até você enjoar aqui, né? Para se divertir. Se você estiver vindo para o curso e estiver se divertindo, reveja seu conceito de viver, viu? E estou me dando triste. Pronto. Quem é o número 72, hein, Aquiles? É 2 elevado a 3 mais 3, você já sabe que é um conjunto. E por aqui ter 3, está faltando alguém, viu, Rafael? No conjunto? Está faltando que elemento aqui eu contar? O 0. Porque o 0 não pertence a todos esses conjuntos. Então quando eu olho para a potência, eu vejo só 3 elementos. E está faltando quem? O 0. Que pertence a todos os conjuntos. Vezes 3 elevado a 2. Então, para eu saber o número de divisores, queridos alunos, eu faço assim, ó. Tá vendo a potência? A base já é prima, então nem olho para ela, porque essa base prima é identificada do número. Então eu pego o expoente, que é quanto? 3, que não é expoente, né? Mas está faltando eu contar quem? O 0 que está subentendido. É por isso que quando você pergunta para seu professor: ei, professor, por que é que eu tenho que somar em mais um? É a regra. É a regra ou é o 0 que pertence ao conjunto? Talvez seja o 0 que pertence ao conjunto, né? Aí, ó, eu pego o expoente aqui, que é o 2, ó. Mas 2 não é expoente, é um conjunto. Que está faltando quem? O 0. Aí eu sempre sumo mais um. Número de divisores, ó. 4 vezes 3. Aí você, 12 divisores. E é uma surpresa ter dado um número de divisores pares. É uma surpresa?
Não, eu sei que 72 não é um quadrado perfeito. Até aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Vou apagar esse lado aqui. Posso apagar esse lado aqui, não posso? Qual é a questão aí, ó? Questão 12. Lê aí pra mim lá. Quantos divisores positivos possui o número 360? Então vamos lá. Quantos divisores inteiros e positivos possuem o número 360? Aí você pega e diz, papai, não sei. Vamos dividir em fatores primos. Por 2, Anne, dá quanto? 180. Por 2, 90. Por 2. Eu falo isso, mas isso aqui para isso, né? Aí, professor, o pai, minha professora fala é pacola. Aí eu disse que era muito feio. Aí ela disse, quem foi que disse isso? É, meu pai. Disse isso, mas a diretora não gosta de mim. Por 3 fica 5, por 5 fica quanto? 1. Então, ó, presta atenção aqui. 360 é um número cuja identidade prima dele apresenta quais primos como base? 2, 3 e 5. Ah, eu apresento o 2, o 3 e o 5. Ah, é por isso que o 360 é único. Quantas vezes o 2 aparece? Aí você, 3. Quantas vezes o 3 aparece? Aí você, 2. E quantas vezes o 5 aparece? 1. Aí não só importa a potência para tu achar o número de divisores? Pega a potência do primeiro. Mas tem que somar mais quem, hein? Mais o zero, que não está contabilizado ali, mas sempre pertence. Aqui, ó, pega o 2 e tu soma mais quanto? Mais 1. Depois, tu pega o 1 e tu soma mais 1, porque em todos esses conjuntos, o zero vai sempre pertencer. Porque qualquer número da roda zero é 1. E 1 é divisor universal. Então sempre pertence. Aí aqui fica quanto? Ó? 4 vezes 3 vezes 2. Antes de fazer a conta, 360 é um quadrado perfeito? Professor, o que é um quadrado perfeito? É o que se tirar a raiz, tem uma raiz exata. 360 tem raiz exata? Então 360 não é um quadrado perfeito. Vai ser uma surpresa muito grande para nós, Rafael, dar um número par de divisores. Vai ser uma surpresa muito grande, hein? 12 vezes 2, 24 o quê? Divisores. Nossa, que surpresa, deu 4. Professor, tem certeza que os quadrados perfeitos dá sempre ímpar? Tem. Quer ver, ó? Vou passar um exemplozinho. 100 é um quadrado perfeito, é aqueles. É? Vamos botar 100. 100 dá por quanto? Por 2. Aí fica quanto? 50. Aí dá por 2. Aí fica quanto? 25. Aí dá por 5. Aí fica quanto? Aí dá por 5 fica 1. 100 é um número cuja sua identidade prima apresenta como base 2 e 5. 2 que aparece quantas vezes? E o 5 também. Aí o número de divisores de 100 é quanto? Aí você pega e diz 2, mas tem que somar um zero que você não está vendo. Quer dizer, o zero dá zero. É porque o pessoal faz essas questões pensando que isso aqui é matemática clássica. Mas não tem que contar e tem a contar. Análise combinatória. Essa questão é de análise combinatória. Então vamos lá. 3 vezes 3. Ó, bicho, certinho, hein? 9 divisores. Isso que negócio curioso, hein? Todos os quadrados perfeitos vai sempre apresentar um número o quê? Ímpar de divisores, viu? Não esqueça disso, porque se você não souber disso, você não faz as questões. Tá bom? Ou então, você tem que rezar muito para Deus, fazer uma oração bem forte e pedir para botar poucos casos para você contar em pelo menos 10 minutos. Senão não faz não, viu? Vamos lá. Larinha, lê aí a questão de número 13 para nós. Quantos divisores ímpares positivos possuem o número 72? Quantos divisores Ímpares positivos. ímpares positivos? Eita. Inteiros e positivos, hein? Eita. Tem o número 72. Preste atenção. Se eu perguntar para vocês, ei, qual é a regra para multiplicar um número? Porque o número está multiplicando aqui, ó. Quando é que eu multiplico um número e ele vai dar sempre par? É quando eu multiplicar por alguém par. Qual é o único primo que é par? 2. Então isso vai gerar coisas ímpares? Não, então eu tenho que excluir o fator primo 2. Aí eu faço. Ah, estou entendendo.
Presta atenção. Para o número aqui estar sempre par, eu posso dizer que é do tipo 2n. Ó. Ei, para estar sempre ímpar. Ei, Laís, qual é a fórmula? Para dar sempre ímpar. Para dar sempre ímpar. Para dar sempre ímpar. Mais um. Se eu botar 2n, não vai dar par? Aí eu somo mais um ímpar. Mas cuidado, viu? Se eu estiver fazendo isso com números naturais, se eu botar os números naturais desse jeito, a fórmula é quem? Para dar ímpar? 2n mais 1, que é porque eu vou começar do zero. Agora se eu fizer isso, ó, com asterisco, o zero não está incluído, então já começa a contar de quanto? De 1. Aí 2 vezes 1 é 2, aí tem que fazer 2 vezes 1. Aí isso daqui vai dar sempre o quê? Vai dar sempre 1. É importante respeitar o conjunto dos números, viu? Então vamos lá. Se eu somo mais 1, se for 2 menos 1, depois o outro, 4 menos 1, 3, aí vai formando os números ímpares, tá bom? Então, moral da história, eu quero saber quantos divisores ímpares, só quero divisores ímpares, que tem o número 72. Eu não sou filho do égua para fazer de novo, né? Então, de 72 que eu já porém 2 elevado a quanto? A 3, vezes 3 elevado a quanto? Aí 2. Aí eu preciso excluir quem para dar ímpar? O 2. Aí tu vem aqui logo, manda o inferno, igual que eu ei para dar ímpar. Duvido, ele fica respondendo na cara dele. Te amo. Fica ou não fica, Cíntia? Toda vida. Fica toda vida. Então, o número de divisores ímpares é quanto, hein, Lara? Tu pega só agora a potência dos ímpares. Tu vai usar o 2, mas tu não quer o número de divisor? Então só importa quem? A potência. Só que está faltando eu contar com quem, hein? No zero. Então, são quantos divisores ímpares? É isso. Quer ver? Olha aí, no que eu coloquei. Só tem um, tem o 3 e tem um 9. Procura outro. Duvido se tu encontrar. Não tem. Só tem esses 3. Aí presta atenção. Regra para par. Tem? Tem não. Então tem como tu calcular os ímpares. E tem como tu calcular tudo. Aí se tu pegar tudo e tirar o que tu não quer, fica o quê? Só o que tu quer. Verdade. E esse raciocínio vai estar nesse capítulo e no outro, né? Quando tiver a masculinatória e probabilidade, tu vai ter que ter a ideia. Tu tem um saco lá, cheio de cor dentro desse saco. Tem coisa que tu gosta e tem coisa que tu não gosta. Aí tu quer só o que tu gosta dentro do saco. Tu vai tirar quem? Os que tu não gosta. Aí fica só os que tu gosta. E se tu quiser pegar, tirar do saco só os que tu gosta, vai ficar o que dentro do saco? Só os que tu não gosta. Entendi. Então, questão 14, Lara, lê aí para nós. Quantos divisores naturais ímpares possui o número 360? Então, números naturais não existe negativo, né? Se falar assim, quantos divisores inteiros e positivos? Só inteiros. Aí tem que calcular os inteiros positivos e tem que dobrar, porque tem um negativo. Agora, naturais não existe negativo, né? Então, já é só os positivos. Tem o número o quê? 360. Quantos quantos divisores naturais ímpares tem o número 360? Aí eu já fiz um rafatorém. 360 é quanto? 2, que aparece 3 vezes, o 3 que aparece 2 vezes e o 5 que aparece uma vez. Mas para achar os ímpares, tem que fazer o quê com 2? Porque só vai aparecer esse 2, é o único que aparece, não? Ah, então qualquer coisa que eu multiplicar por 2 vai dar sempre o quê? 4. E se eu multiplicar por 4? Também dá 4. Não múltiplo de 2. Então aí, ó, número de divisores ímpares. É quanto, hein, Lara? Aí vai ser, ó, o 2, mas está faltando eu contar com quem, hein? O 1. Que fica escondido no inferno, né, para enterrar. Então, bota 1 da regra. 3 vezes 2 dá quanto? 6 divisores que são o quê? Daqueles 24 que a gente encontrou aqui, 6 são ímpares. Questão 15, Lara. Vamos terminar essa parte aqui para ir para o que interessa. Quantos divisores naturais pares
Então, quantos divisores naturais pares possui o número 72? Agora não tem regra. Para tu achar o número de divisores que são pares, tu vai pegar o que, Lara? Tu vai pegar todos e subtrair pelos ímpares. Aí tu pega todos e subtrai pelos ímpares, diga o quê? O que tu quer? Que são os pares. Quais são todos? 12. Menos 3 ímpares dá quanto, hein? 9 divisores. Que fácil. Aproveitei esse pedaço aqui e falei logo a questão 16. Lara, questão 16 aí. Dá quanto? Quer dizer, é o quê? Quantos divisores naturais pares possuem o número 37? Que ridículo. Tu pega tudo, que é quanto? 24. E subtrai de quanto? De 6 ímpares. Aí a resposta? 18 divisores que são o quê? Pares. Então tu sabe fazer todos. Tu sabe fazer os ímpares? Pega tudo, subtrai pelos ímpares e dá só os pares. Morreu. Tranquilo até aí? Tranquilo. Bora para as questões que interessam? Bora, né? Vamos sim, querido prof. Preste atenção, porque essas questões aí, elas são de nível elevadíssimo, viu? Mas, depois que você souber de onde é que vem as paradas e por que é desse jeito, vai ficar fácil. Preste atenção, siga o meu raciocínio e não me decepcione. Imagina que é sempre assim. Quando eu tiver número de divisores, o Enem não cobra caso do cotidiano, ele vai contextualizar a coisa, então ela tem que existir na realidade. E só tem uma aplicação na realidade disso. Tirando as senhas de computadores, viu? As senhas de computadores, elas têm de dois tipos. Elas têm senhas que são baseadas no sistema decimal ou binário, e tem as senhas que são do algoritmo RSA. RSA não é da faculdade RSA não, são 3 doidos que descobriram. Eles criaram um sistema de criptografia super eficiente e seguro, que são os algoritmos baseados em números que estão dentro de uma matriz, e essa matriz só pode possuir números primos. Por quê? Porque a dificuldade que eu tenho de quebrar o código para ter a senha é muito mais fácil se tu puder dividir os números em fatores primos. Como eu não consigo fatorar o número que já é primo, tá aí a dificuldade de eu quebrar essa senha. Não vai cair isso, porque isso é de nível super superior, né? Quem estudei é Yuri, e olha lá, não é não? Mas a aplicação assim do dia a dia, cor de criança, é assim, né? É sempre assim. Ele vai fazer uma brincadeira, viu, Rafael? Agora uma brincadeira sem futuro, viu? Ele diz assim: se você vai fazer para enfermagem, pode fazer um vestibular e vai botar enfermeiro na brincadeira. Aí você vai lá para o UFT, aí vai fazer o vestibular para medicina, aí vai botar médico na brincadeira. Aí eu vou fazer um concurso para o bombeiro, aí vai botar bombeiro na brincadeira. Vou fazer para a polícia, vai botar polícia. Eu vou fazer no ensino médio, vai botar aluno numa escola. Mas a brincadeira é a mesma. Preste atenção, Rafael. Quais são os números que terão sempre número ímpar de divisores? Quais serão os números que sempre terão número ímpar de divisores? Sempre os quadrados perfeitos. Guarde isso. Se anotar, anote, é observação, eu tenho que lembrar disso. E os que não são número ímpar de divisores, são quais números? Todos os números que não são quadrado perfeito. E a gente já viu isso aí, por isso que eu estava repetindo. Imagina que tem na sala de Lara, tem quantos alunos, hein, Lara, na sua turma? 30. E a brincadeira é sempre com 30. Todas das questões é 30. 30 alunos da sala de Lara, do terceiro olímpico, um dia resolvem fazer uma brincadeira. Na escola, eu sei que lá no Machado não tem, mas finge que na escola tem um corredor
cheio de armários. E cada aluno do terceiro olímpico de Lara tem um armário. O aluno de número 1 na chamada é dono do armário 1. O 2 é dono do armário 2. O 2 é dono do 3. E assim sucessivamente. Até o 30º armário, que quem é dono é o 30º aluno. Um dia eles resolvem fazer a seguinte brincadeira. Passa o primeiro aluno, o número 1, e, agora é muito importante, o estado inicial desses armários, viu? Onde inicialmente os armários encontravam como, hein, Lara? Aberto ou fechado? Fechado. Então, inicialmente, os armários estariam o quê? Fechados. Passa o primeiro aluno e abre todos os armários. Ou seja, o primeiro aluno vai mexer nos armários múltiplos de 1. Entendi. Aí ele passa e múltiplo de 1, são todos? Aí ele abre todos os armários, porque ele vai mexer em todos os múltiplos de 1. Aí vem o aluno, o primeiro aluno. Aí vem o aluno, o segundo aluno, e faz o que, professor? Ele vai olhar para os armários, que agora vão estar o quê? Todos abertos. E vai fechar só os pares. Ou seja, ele vai mexer só nos múltiplos de 2, que são os pares, normalmente. Ele vai mexer só nos múltiplos de 2. Vem o terceiro aluno e vai fazer o quê? Os armários que estiverem fechados, ele abre. Os que estiverem abertos, ele fecha. Só que ele vai mexer só nos múltiplos de quantos? De 3. Então o terceiro aluno vem, ó, e tchau. Mas vai mexer só nos... O terceiro só mexe nos múltiplos de 3. Essa é a brincadeira. Até a passagem do 30º aluno, que vai mexer aonde? Nos múltiplos de 30. No final dessa brincadeira, quais serão os armários que ficarão abertos? Olha só que aplicação. Quantos divisores tem o número 1? 1. Então, só o número 1 trisca no primeiro armário. O primeiro armário é mexido o número de divisores que ele tem. O 2, ó, já vai do 2, o 3 já pega lá no 3. Só o 1 mexeu no 1 e ninguém mais. 1 é quadrado perfeito? Se ele estava fechado, só foi mexido uma vez, ele ficou o quê? Aberto. Quantos divisores tem o número 2? 2. Quantas vezes o armário 2 vai ser mexido? 2. Pelo aluno 1 e pelo aluno 2. Aí o aluno 1 vai lá e abre. E o aluno 2 vai lá e fecha. Todos os números que tem número par de divisores volta a ficar o estado inicial do armário. Estava fechado? Pois todo número par vai fechar, abrir, fechar, abrir. Ou quer dizer, abrir, fechar, abrir, fechar. Se for número par, sempre vai ficar fechado se começar a fechar. Ele vai voltar ao estado inicial. E quais são os que vão inverter o estado inicial? Os que possuem número ímpar de divisores. Quais são os armários que ficarão abertos? Todos os quadrados perfeitos. Se você não fizer isso, conta essa brincadeira sem futuro para tu ver. Preste atenção. Quais são os armários que ficarão abertos? O armário de número 1, porque 1 é o quadrado perfeito, ímpar de divisores. Ei, Lara, o 4 fica aberto? Quanto é a raiz de 4? 2. Então 4 é quadrado perfeito. Tem 3 divisores. Verdade. O 9 fica aberto ou fica fechado? Aberto, e 9 é quadrado perfeito. 16. 25. Então esses aqui são os que ficaram abertos. Sim. Se eu perguntar assim, o armário de número 30 ficará aberto ou fechado? Fechado, porque tem um número par de divisores, não é quadrado perfeito. Mas se liga primeiro aqui, ó. Veja o estado inicial dos armários.
Porque os quadrados perfeitos vão fazer o quê? Inverter a posição. Todo mundo entendeu isso? Pois eu quero todo mundo fazendo a 17, 18, 19, né? 17, 18 e 19.